Quase 5 milhões de processos foram resolvidos no ano passado em todo o país pelo método da mediação. O dado divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça revela os avanços desse tipo de solução de conflitos. A estratégia, além de ser mais rápida e barata, costuma agradar as partes envolvidas, já que elas participam diretamente dos acordos. Veja por que a mediação, a conciliação e a arbitragem têm apresentado resultados tão positivos para a justiça brasileira. Os estudantes que ocuparam escolas públicas no ano passado, em várias partes do Brasil, tinham muitas reivindicações semelhantes. O principal são as infraestruturas das escolas que são bem precárias, a merenda, passe livre e também a questão dos professores, do não repasse de verba, corte salarial, parcelamento de salários. No primeiro momento, os estados não cederam. Os estudantes insistiram e mantiveram as ocupações. Em alguns pontos do país, esse impasse terminou em violência. No Rio Grande do Sul foi diferente. As negociações foram tensas, mas a mediação de procuradores do Estado levou a uma solução pacífica. Os estudantes tiveram parte das reivindicações atendidas e liberaram as 170 escolas ocupadas. Na essência, o que eles queriam e querem não é diferente do que toda a comunidade escolar pede. Na verdade, que está lutando por uma educação de qualidade, uma educação melhor para todo mundo. Não é para mim, não é para ele que está na escola ocupada, não é para só as escolas ocupadas, as 170 escolas ocupadas. São para todas as escolas do Rio Grande do Sul, as mais de 2.000 escolas estaduais. A conciliação e a mediação, inclusive, elas são super benéficas com relação às relações de longo prazo. Porque, por vezes, o que aconteceria? Precisamos reintegrar a escola. Se utiliza a força, logo em seguida nós teríamos outro problema, mais incômodo dos alunos de estarem naquela situação, de estarem pleiteando direitos que eles entendiam legítimos e terem sido reprimidos dentro do ambiente escolar. Isso são coisas que com o tempo se propagam e acabam, inclusive, piorando. Evitar o conflito evitável, né? É evitar a disputa desnecessária, que só desgasta, que desanima, que faz as pessoas perder a fé. A distância entre a violação e a recomposição, ela é muito longa. Isso desacredita, né? Desacredita os agentes e a sociedade no sistema. E tem um custo alto. E além de ser muito cara, desagrada. E os bons frutos da mediação e da conciliação são resultado do novo Código de Processo Civil e da lei que regulamenta esses métodos. Em Brasília, um andar inteiro do Tribunal de Justiça é dedicado às soluções de conflitos. São mais de 11 salas para negociação. O relatório Justiça em Números, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostra o avanço dessa estratégia. Em 2015, 11% de todos os processos que tramitavam em primeiro grau em todo o país foram resolvidos por mediação. Em 2016, esse índice subiu para 17%. Isso representa quase 5 milhões de processos. Os advogados que lidam com o assunto lembram que, além da mediação e da conciliação, as partes podem recorrer também à arbitragem, aquele método que entrega a solução do conflito a um terceiro, o árbitro. Na medida em que o árbitro decidir emitir a sua sentença, ele colocará fim àquela discussão, dirá quem está certo, quem está errado, em que medida está certo ou errado, e a disputa se encerra completamente. Sua sentença não depende de homologação do Poder Judiciário, nem está sujeita a qualquer tipo de recurso, e então o assunto será, sob o ponto de vista do mérito, resolvido. Agora restará ver se as partes cumprirão espontaneamente aquilo que ficou deliberado pelo árbitro, e as estatísticas das principais câmaras do Brasil apontam um altíssimo índice de cumprimento espontâneo, exatamente pelo nível de consciência das pessoas que escolheram esse caminho. Na mediação e na conciliação, o resultado é semelhante. Quando as partes fazem acordo, cumprem mais as decisões. Veja outro exemplo que vem do Rio Grande do Sul. A ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre depende da remoção de centenas e centenas de famílias de 3 comunidades. Com a mediação feita por procuradores do Estado, houve avanços. Se percebeu que a judicialização iria demorar
demais para resolver o problema e que se precisava daquele terreno naquele momento. Então, o que se partiu foi para uma negociação diretamente com os proprietários, em que se obteve 100% de êxito e se obteve a liberação da área no tempo necessário para que fossem feitas as obras. Está realmente apostando, né, que essa seja, que a Procuradoria-Geral do Estado, que é onde funciona essa Câmara, seja um agente de composição dos conflitos. É um processo, nós temos que ter coragem para enfrentar e paciência para ver ele se consolidar.